Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 77ª noite. Senhor, prosseguindo sua história, assim disse Simba: Deus se compadeceu do meu desespero. No momento em que eu ia me atirar, percebi um navio, contudo, bastante afastado do litoral. Gritei com todas as minhas forças e acenei com o turbante para que me notassem, o que não foi inútil. A tripulação me viu e o capitão deu ordens para que me recolhessem com a chalupa. Uma vez a bordo, mercadores e marinheiros perguntaram-me por que eu me encontrava naquela ilha deserta. Após ter-lhes contado tudo o que tinha acontecido, os mais velhos disseram-me terem ouvido falar repetidas vezes dos gigantes que moravam na ilha. Canibais que não hesitavam em comer os homens, até crus. Quanto às serpentes, acrescentaram que havia em abundância na ilha, que se ocultavam de dia e saíam de noite, depois de se alegrarem por eu ter escapado de tantos perigos, e como acharam que eu precisava comer, deram-me o que tinham de melhor. E o capitão, notando que as minhas vestes estavam reduzidas a farrapos, teve a generosidade de me doar algumas das suas. Singramos os mares por algum tempo, passamos por várias ilhas e chegamos, enfim, a Xalahá, de onde se tira o sândalo, madeira de muito uso na medicina. Entramos no porto e lançamos as âncoras. Os mercadores começaram a desembarcar as mercadorias para vendê-las ou trocá-las. Por sua vez, o capitão, chamando-me, disse: Irmão, tenho comigo mercadorias pertencentes a um homem que viajou certo tempo comigo. Como ele morreu, pretendo negociá-las para prestar contas aos seus herdeiros, se um dia me deparar com algum. Os fardos de que o capitão falava já estavam no tombadilho, e ele, mostrando-os, continuou: Ei-los, espero que consistais em comerciar com eles, com a condição de receberdes o valor do vosso trabalho. Concordei e agradeci-lhe por me dar a oportunidade de não ficar inativo. O escrevente do navio ia registrando todos os fardos com o nome dos mercadores aos quais pertenciam. O capitão, ao ser-lhe perguntado com que nome pretendia registrar os que acabava de encarregar-me, disse: Registrai-os com o nome de Simba, o marinheiro. Não pude ouvir meu nome sem emoção, e fitando os olhos no capitão, reconheci-o como sendo o que na minha segunda viagem havia me abandonado na ilha em que eu adormecera à margem de um regato, partindo sem me procurar. Se a princípio não o reconhecera, fora apenas pelas mudanças causadas pelo tempo em que deixara de vê-lo. Quanto a ele, que me julgava morto, não é de admirar que não me reconhecesse. Capitão, disse-lhe, não se chamava Simba o mercador a quem pertenciam esses fardos? Sim, respondeu-me, assim se chamava. Era de Bagdá e embarcara no meu navio em Bassorá. Um dia, ao afundarmos numa ilha em busca de água e provisões, não sei por que descuido, zarpei sem notar que ele não voltara a bordo com os outros. Só o percebemos, os mercadores e eu, 4 horas depois. Tínhamos o vento em popa e tão forte que não foi possível voltarmos para buscá-lo. Portanto, julgais morto? Perguntei.
Sem dúvida, respondeu-me. Pois bem, capitão, abre os olhos e reconhecei o Simbá que deixaste na ilha deserta. Adormeci à margem de um regato e, quando despertei, não vi ninguém. Aquelas palavras, o capitão pôs-se a fitar-me. Sherazade, percebendo a chegada do dia, foi obrigada a calar-se. No dia seguinte, assim retomou o fio da história.